Fala, galera! Começando nossa live aí. O pessoal já vai chegando. Enquanto isso, muito frio aí. Já vamos chamar o nosso convidado aqui. Pessoal, quem vai chegando, por favor, vai se identificando de onde é. Como é que está o frio realmente aí na cidade? O frio andou se intensificando nos últimos dias, né? Enquanto eu vou chamando o professor aqui. Frio realmente intenso nesses últimos dias. E acho que promete mais aí, né? Aqui 3 graus hoje. Um abraço pessoal de Birubá, aí o Luciano aí de Soledade. Seja bem-vindo, professor. Olá, boa noite, tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Felipe? Eu vi que o Tudo Eduardo bem, entrou tudo aqui bem. agora, Eduardo. E aí, Felipe, como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza. Eu estava perguntando para o pessoal aqui em relação ao frio, né, professor? Eu acho que realmente esfriou aí com vontade nos últimos dias, né? É, verdade, Para amanhã promete um pouquinho mais. exato. Choveu bastante, agora que parou de chover, vem o frio aí, se estabelece e sabe que não é... Eu sei que essa conversa inicial não tem a ver com o nosso bate-papo, mas ele influencia, inclusive, nas dessecações, né, Felipe? Aí que Também, tá. Já a ideia é a gente chegar lá porque o produtor está realmente preocupado com esse cenário, né? Chuva, frio, luminosidade, produtos, enfim. E isso vai ser uma de um tema aí da nossa conversa logo daqui a pouco, né? beleza. Professor, sempre um prazer te receber aqui nesse espaço, né? Alguém tão disponível. A gente sabe que a tua agenda não é fácil e o pessoal que nos acompanha e que te acompanha também sabe o quanto é corrido aí. Mas é um momento importante para a gente estar aqui batendo um papo com o nosso amigo produtor. Ele está tão precisado, né, de uma informação de qualidade, da gente estar na nossa noite gelada aí, né, partindo para o terceiro turno, mas com a ideia aí da gente compartilhar uma informação, o produtor relevante. E ninguém melhor que você aí, Anderson, para estar batendo esse papo conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação estar com vocês aí, contigo, né, Felipe, com a audiência também. Para nós é uma grande satisfação poder falar um pouco aí de dessecação pré-semeadura do trigo e também o uso de pré-emergência. Beleza, professor. Para nós é importante, né, que o pessoal que está nos ouvindo aí, 2 pontos, né? O primeiro, que manda a live para os seus amigos aí, para os seus colegas, para os produtores, que nós vamos estar comentando bastante coisa prática, bastante coisa importante nesse momento de custo alto e que nós precisamos acertar. Então, pessoal, convide os amigos aí, por favor, chame para a live que nós vamos botar pressão aqui daqui a pouquinho. E o segundo ponto, eu acho importante o pessoal se identificando, né, professor? De que cidade está nos vendo, para a gente personalizar um pouquinho mais aí a nossa conversa, desde que possível, né? Pessoal, sejam muito bem-vindos, então. Para quem eventualmente não nos conhece, né, professor? Eu sou o Felipe Unif, a gente trabalha com consultoria e com pesquisa agrícola sediados em Espumoso e fizemos aí uma boa parte aí das cidades ao redor e descemos até a fronteira e desenvolvemos esse trabalho com a ideia de realmente trazer uma informação de qualidade para o produtor, estar aqui ao lado do produtor nesses desafios e nada melhor do que a gente bater um papo e usar nossas redes sociais para isso. Professor Anderson, seja muito bem-vindo, se apresente para o pessoal também e logo começamos aí. Muito bem. Então, meu nome é Anderson Nunes. Eu trabalho aqui no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campo Sertão. Já fazem mais de 12 anos que estou aqui e trabalho além da parte de ensino, mas também a parte de pesquisa e extensão na área de plantas daninhas. Muito bem. Professor, a gente já fez umas lives antes, né? Já comentamos com o pessoal. Talvez para quem esteja aqui nos acompanhando pela primeira vez, o meu foco sempre é na construção da produtividade. E nada melhor do que você começar construindo essa produtividade controlando plantas daninhas, semeando no limpo, né? Trazendo realmente uma melhora nessa competição. Então, essas nossas lives têm esse intuito de construir a produtividade do produtor que está nos ouvindo,
ou dos colegas que estão nos acompanhando que possam auxiliar os produtores rurais. E esse é o intuito, né? A gente poder construir essa produtividade. E nada mais justo do que essa palavra, porque ela é construída, né? Não, ela não simplesmente acontece porque, claro, um dos fatores mais importantes acaba sendo a chuva, né? E nesse último ano fomos penalizados por isso. Mas a produtividade se constrói e cada vez mais a construção dessa produtividade acaba sendo mais importante para que quando os momentos de desafios aconteçam, elas sejam minimizadas pelo menos. Então, professor, estamos aí na boca da safra do trigo, né? Vamos começar, muitos produtores estão dessecando, alguns poucos já plantaram e muitos irão realizar os manejos ainda. E eu acho importante a gente começar com uma contextualização, né, professor, dessa nossa safra de verão, né? Tivemos lavouras plantadas mais tarde, tivemos lavouras que tiveram muita dificuldade, a presença de plantas daninhas foi muito intensa, né? Pelo fato do não fechamento de linha, pelo pouco desenvolvimento, ou muitas vezes até por uma questão do produtor, né, com aquela ótica de não valer a pena, né, realizar os controles. Então sobrou muita coisa, né? Nós temos hoje lavouras com muita buva, com muito caruru, né, e entre outras plantas daninhas, especialmente o azevém. Juntando a isso, eu acho que nós temos aí o fator frio, né, que antecipou muito e acho que ajudou bastante nas plantas daninhas, aliado com essa chuva. Então, esse cenário, né, professor, nos traz um desafio inicial aí um pouco diferente nesse início de safra de trigo, né? Exatamente, Felipe. Então, isso que você descreveu traz aí uma realidade atual, né? Vejo que cada safra é uma safra, ela não se repete, sempre é um cenário diferente. E principalmente o frio, ele traz alguns desafios bem interessantes com relação ao comportamento dos herbicidas em relação às plantas daninhas, mas também para o desenvolvimento daquelas plantas daninhas de inverno. Então, você deixou bem claro aí que agora a principal planta daninha é o azevém, certo? E o azevém, ele tem uma capacidade de se desenvolver muito bem no frio, certo? Inclusive, a capacidade de perfilhamento dessas plantas de inverno, dessas postas de inverno, ela está relacionada com o frio. Então, como essa safra, agora que vem, o frio está vindo, né, intenso e mais cedo, esses azevens vão ter uma massa maior, um porte maior, vão estar mais perfilhados. Uma planta bem perfilhada, bem desenvolvida, a dose requerida para matar essa planta ela é maior. Então, a probabilidade de insucesso numa dessecação mal feita, agora ela vai aumentando em relação com o tempo que vai passando. É claro que nós temos o cenário de dessecação desse azevém pré-trigo, que eu pego esse azevém menos desenvolvido, e eu tenho aquele cenário, né, que eu não vou cultivar nada agora e eu tenho que dessecar essa planta lá para frente na questão da safra de verão, que era o que era muito comum até um tempo atrás. Aí esse cenário vai ser pior ainda. E com relação aos herbicidas, né, para que eles funcionem, a planta tem que estar com o metabolismo ativado. Porque normalmente o que o herbicida faz? Ele vai inibir algo dentro do processo metabólico da planta que a planta precise. Se a planta é estagnada, não está se desenvolvendo, não está crescendo, aquilo que o herbicida vai inibir, a planta não vai estar precisando. E daí, com o passar do tempo, o herbicida se degrada dentro da planta, a planta recupera aquela rota metabólica e ela consegue se desenvolver. Então, o frio traz esse cenário aí. Será que o ruído é comigo, Felipe? Zé, eu não estou escutando, talvez até possa ser comigo aqui. Eu estava dando uma Agora, olhada no comentário do pessoal aqui. Eu vou tirar o fone aqui e ver se melhora aí. Tá melhor um pouco? o som sai diferente, mas eu não tenho mais escutado esse chiado, pelo menos. Ou pode ser que seja o fone que eu vou tirar. O Fabrício agora falou aqui que parou. Tá? Beleza, então era o fone. Então o frio nos traz esse desafio aí, com certeza. Não só da questão de permitir que as plantas se desenvolvam bem, né? Que faz com que o herbicida tenha um desafio maior, mas o próprio frio também faz com que esse herbicida ele funcione menos.
Então a gente tem que tomar esse cuidado. E o engraçado é que muitas vezes é o seguinte, né? Também tem principalmente pensando no trigo, na seletividade do trigo, às vezes está muito frio também, dependendo do herbicida, o trigo não consegue metabolizar direito, e aí a fito também pode ser mais intensa do que o normal. Então tem que tomar esse cuidado. E são esses alguns desafios que o agricultor vai ter para os próximos dias. Professor, pensando nesses próximos dias, que eu acho que nós temos aí uma janela de alguns dias possíveis de trabalhar, logo vem chuva, nós temos ainda alguns dias nublados pela frente, a previsão de frio continua. Amanhã mesmo, muitos produtores, talvez se não chover, iriam realizar algumas dessecações. Hoje mesmo, quem conseguiu fazer alguma coisa, né? Então, a gente recebeu muitas perguntas na rede social, quando a gente abriu a caixinha sobre isso, né? Qual é o impacto dessa temperatura que a gente pode ter no controle dessas plantas daninhas, né? Uma vez que, de uma forma ou outra, pela diminuição de janela de plantio, nós vamos ter de qualquer forma, né? Essa dificuldade no controle, né? Ou pelo menos de janela. Então, o que se espera, talvez? Qual seria uma dica de temperatura que o produtor pode cuidar? Até mesmo a questão, né, da nebulosidade, enfim, horário da aplicação. Talvez o que nós poderíamos trazer prático assim para o produtor que está nos ouvindo, Anderson, que possa melhorar a sua eficiência. Sim. Com relação à temperatura, na maioria dos casos, o ideal é que essa temperatura ela esteja acima de 12 graus no momento da aplicação. Tem também a questão da temperatura da água, que pode fazer com que, principalmente, a mistura de produtos seja mais difícil, porque a solubilidade dos produtos ela vai aumentando conforme eu vou aumentando a temperatura da água. Então, esse pode ser uma questão, a temperatura da água. E outra questão é a temperatura do ambiente para que o herbicida tenha o seu melhor efeito. E aí, a partir de 12 graus é quando se começa, na verdade, abaixo de 12 graus que se começa a perder um efeito de uma forma mais intensa. Por exemplo, agora, nos próximos dias, está sendo utilizado bastante graminicidas, né, a respeito do Clethodim, como, por exemplo, o Selection Pack, outras marcas, e também o Aloxifop no caso do Verdict. E pode ser que esse herbicida ele vai entregar o mesmo efeito, mas numa velocidade menor, né, nesses períodos mais frios. Então, o agricultor tem que entender que muitas vezes a velocidade de controle ela vai ser um pouco menor. A boa notícia é que quando você está cultivando uma cultura de inverno, agora como o trigo, você pega esse azevém no início do seu desenvolvimento e aí isso fica mais fácil. Né? Então, com relação à temperatura, é isso. Né? A umidade, normalmente, ela não vai ser problema, né? Porque no inverno a gente não tem esse tipo de situação. Agora, a luminosidade, sim. Né? Por exemplo, nós temos um herbicida que pode ser bastante utilizado agora, que é o glufosinato, né? Como, por exemplo, o Finale, Fascinate, Trunfo, Lifeline, são alguns exemplos de marcas comerciais. E aí sim, esse herbicida ele requer luminosidade na aplicação. Então é muito importante que, com relação à luminosidade, você faça a aplicação desse produto a partir das 10 horas da manhã, né? Se tiver luz, não é uma questão de horário, né? Mas num dia sem nuvens, né? O ideal é que você comece a partir das 10 horas e pare até as 3 horas da tarde. Se você começar às 8 e parar às 5, esse intervalo, né, das 8 às 10 e das 15 às 17, ele já reduz, vai funcionar também, mas já reduz eficiência. A gente viu, né, professor, isso é muito claro no campo, né? Tem várias situações, e entra muito dentro da ideia do que nós estávamos comentando. Como ele vai ter essa janela um pouco menor de aplicações em função da chuva, muitas vezes se tenta aí aumentar os horários de aplicação, né? E a gente viu que no campo isso realmente cobrou o custo, né? Acho que vale aqui nós debater, né, professor, que nós temos produtos com alto custo nesse momento e que talvez vão entregar um baixo controle, né? E essa questão do tempo a gente pode ver muito no campo, né? Dessecações prévias aí, há um tempo atrás, onde estava chovendo e teve muitos dias nublados, com todos aqueles dias de chuva, realmente demorou muito para controlar, né? Mesmo com graminicidas, enfim. Então é um ponto bem importante, que vai acabar acontecendo realmente para a grande maioria dos produtores, né?
A gente entende essa necessidade do agricultor em colocar a semeadora no campo o mais rápido possível. Entretanto, a gente tem um fato importante de um lado, que a gente sabe, plantou no sujo, não vai colher bem. Isso já é fato, né? Então, você tem do lado, assim, o fato de não dessecar bem, certo? Contra uma questão do outro lado, de uma possibilidade de reduzir rendimento ou de uma possibilidade de atrasar um pouco a cultura de verão do outro lado. Então, entre um fato e uma possibilidade, né, então é muito mais importante levar de fato em consideração essa Eu acho que é certeza que você tem e fazer uma dessecação bem feita. Eu acho que o importante nesse caso, né, Anderson, é o produtor se antecipar, realmente agir, né? Nós temos que dessecar o quanto antes as lavouras, a gente sabe que vai ter uma janela complicada, pelo menos previsão, e previsão já diz o nome, né? A gente não sabe se é um fato, né? Mas pelo menos até metade de maio não se tem um clima favorável às operações, né? Então vão ter janelas de trabalho. Então é importante que o produtor haja, né? Que ele faça suas dessecações, busque trabalhar no campo para que ele faça a coisa acontecer realmente e não atrapalhe essa janela de semeadura. E logo à frente nós vamos chegar nesse contexto também dos graminicidas, né, professor? Afetando a cultura do trigo. Então, eu só queria puxar a pergunta do Thales antes, porque ele comentou o seguinte, a gente tem visto isso a campo também, a mistura com flumizin, né? No caso ele comentou cletodin, ele perguntou se melhora a absorção, porque torna mais rápido, né? A gente nota que o produto, de forma geral, ele acaba acelerando um pouco sua eficiência, né? A questão ali do Flumizin em si não é a melhoria da performance do Cletodin em si. É um efeito, um leve efeito que o próprio Flumizin tem, certo? E aí esse efeito que poucos protóxicos têm em folha estreita, né? Na verdade ele é a exceção, assim, principalmente, né? Que ele consegue, não é algo bastante considerável enquanto se aplica de forma isolada, mas você vê um determinado efeito. E aí, quando você está associado a outro herbicida, no caso do Cletodin, ele dá essa sensação que controlou melhor, enfim, né? Mas mesmo assim, nesse caso, o Cletodin ele vai agir lentamente, mas você tem visualmente o efeito do flumioxazin, né? Do flumizin. Então, são coisas assim que a gente tem que entender que são dois efeitos separados, né? E o efeito de um dá a sensação de um melhor controle em relação ao outro. Entretanto, isso não é totalmente correto afirmar que você vai ter uma melhor controle, né, em função só dessa mistura. É que um mascara, dá um efeito visual um pouco melhor. O que você tem que ver para o graminicida estar funcionando ou não é você puxar a folha do ponteiro, né, a folha mais nova, e ver o ponto de crescimento, como ele está afetado. E aí sim você vai ver se o graminicida está funcionando da forma correta ou não. Inclusive, muitas vezes, Felipe e os demais que estão nos assistindo, às vezes você está lá com 10, no inverno mais rigoroso, está com 10, 14 dias, e você não vê efeito visual do graminicida. Mas você vai lá, puxa a folha, o ponto de crescimento, e se destaca facilmente e você consegue visualizar ali. Então, inclusive, a gente já foi e visitou lavouras no passado, aonde o agricultor dizia que o herbicida não funcionou, está com 10 dias, 15 dias, é resistente, mas você vai lá, puxa e vê nitidamente ali que o herbicida está fazendo efeito. Então, esse é o efeito dos graminicidas. A única coisa que o flumioxazin faz ali é que ele dá uma queimada e isso dá uma sensação de controle. Diferentemente, quando você associa esse flumizin com o glufosinato. Aí sim existe um sinergismo ali real entre essas duas moléculas, né? Onde que o glufosinato ali, o finale, o fascinate, o trunfo fazem o seu papel e eles alimentam a rota ali do flumioxazin. E aí esse efeito é mais intenso ainda. Então, daí, nesse caso, é uma mistura bem interessante aí, né? Também o flumioxazin já fica fazendo o seu efeito ali para residual para plantas daninhas de folha estreita, de folhas largas, né, desculpa, e tem algum efeito ali, não de controle, mas de supressão
de azevém. Então, ele não é um bom produto para o azevém, né? O efeito principal dele é folha larga, mas ele também tem uma supressão aí sobre algumas plantas daninhas de folha estreita. Então, além de ele melhorar esse controle de pós, ele também já entrega alguma coisa de controle pré-emergente para a folha larga. Chega a 70%, professor? Em relação ao que, Felipe? Em relação ao azevém. De supressão? Sim, numa dose de 100 gramas por um curto período de tempo, né? Acho que isso é importante dizer, assim, aí em torno de 5 a 10 dias ele consegue segurar, e depois começa a escapar. Professor, eu acho que acaba sendo interessante, né, essa questão, porque a gente vê a troca de cor, né, no campo, realmente, mas bacana que isso não impacta em maior controle, né? E a questão do ponto de crescimento, a gente acabou atendendo muita coisa nesses dias que realmente estava mais nublado, porque a dúvida é essa, né? Meu Deus, não funcionou o produto, né? E realmente, você vai lá, verifica e tá funcionando, só ele mantém ainda o aspecto mais verde, né, em função desse tempo. Tá mais lento, né? É de fato mais lento. Na verdade, assim, para você, porque o herbicida principal agora é o graminicida, certo? Então, uma pergunta que é importante é o que eu tenho que fazer para que ele entregue a sua melhor performance possível. Acho que essa é uma pergunta importante. Bom, o primeiro é usar um bom adjuvante, certo? Isso é um adjuvante que tem ali um óleo vegetal, um óleo mineral de qualidade, acho que isso é muito importante. O segundo é não aplicar em estresse hídrico, que não é o caso agora, né? Evitar a associação com herbicidas auxínicos, como por exemplo o 2,4-D, isso reduz a eficiência dele. Aumentar a dose de Bateu minha carteira, Sim. Bateu minha carteira da minha próxima pergunta aí. Não, mas vamos lá, a gente pode discutir mais sobre isso. E a gente tem visto assim que para o graminicida, né, o cletodin, o loxifop, são os herbicidas que são bastante afetados por essas parcerias de outros herbicidas. A grande exceção é o glifosato. Então, por A mais B já está provado que é uma associação bem interessante do glifosato com o graminicida. Claro que agora o preço do glifosato ele está mais elevado, certo? Então, nem sempre agora o agricultor vai colocar esse glifosato junto com o graminicida. E aí, para você compensar um pouco, você pode aumentar a dose desse graminicida em relação àquilo que você usava quando em associação com o glifosato. E esses são alguns pontos que são importantes aí em relação a como fazer com que esse graminicida funcione bem. Professor, você falou em aumento de dose do graminicida, né? Nesse cenário, a gente teve também perguntas, até vou antecipar, porque é importante, né? Nas redes sociais a respeito disso, né? Quando que a gente mantém o glifosato e quando que você consegue flexibilizar, entregar para o graminicida o controle, né? Acho que vendo em conta também a sua palestra lá, né? No manejo, no evento de plantas daninhas, sobre a resistência de plantas daninhas, né? Acho que isso é uma coisa importante nesse ano, nesse contexto de um alto custo nos controles, né? Sim. O que nós temos visto, Felipe, é o seguinte. Então, quando eu tenho o glifosato, por mais que aquele azevém seja resistente, tem uma aceleração do controle. Você vê assim, não visualmente como queima, como o flumizin, né, o flumioxazin, mas você vê assim nitidamente que ele acelera o efeito, assim, ele encurta, ele dobra a velocidade de controle. Essa é a questão. Quando você tira o glifosato, o que acontece? Você vai fazer com que esse controle seja mais lento, e aí você pode aumentar a dose para acelerar um pouco, não vai ser a mesma coisa que com o glifosato, mas você pode aumentar. Entretanto, quando a gente consegue nessa época controlar o azevém tranquilamente, sem o glifosato, só com graminicida, entretanto começa a sobrar outras plantas daninhas secundárias de folha larga. E aí que é um ponto importante. Então, vou citar algumas aqui, talvez não seja o que ocorre na região de cada um, né? Mas, por exemplo, começa a sobrar espérgula, orelha de urso,
que são plantas daninhas que elas não têm uma importância naquele momento ali, mas elas sobram em função, né? São plantas daninhas de folha larga, elas acabam sobrando. E quando você coloca junto o glifosato, você controla todas. Então, esse é um ponto também que tem que levar em consideração. Não é só aquela questão da planta daninha principal, né, que é o azevém, mas também outras plantas daninhas secundárias que estão ali. E se você acaba não controlando, elas vão ganhando importância naquele cenário, porque agora elas não têm mais concorrente, digamos assim, até que se planta o trigo, né? Claro que o que eu vejo, assim, Felipe, nos piores cenários, o que é o ideal, né? Claro, usar o glifosato, né? E mesmo que você use ou não o glifosato depois dessa primeira aplicação, você tem que muitas vezes fazer uma aplicação sequencial. E aí, se você caprichar nessa aplicação sequencial, que normalmente envolve ou diquat, que é o Regulone, ou glufosinato, que nós já falamos, né? Você consegue controlar essas plantas daninhas de folha larga que o glifosato pegaria na primeira. Então, tem essa possibilidade também. Eu acho que é importante, né, professor? Eu acho que aqui cabe dois pontos. Eu acho que monitoramento é fundamental, né, para entender o que você tem na área, qual o tamanho dessa planta daninha seria também o segundo momento, né? Porque uma aplicação sequencial vai depender de ter plantas pequenas, né? Exato. Certo. Professor, eu acho que um ponto importante que a gente vem falando muito em relação a essa quantidade de plantas daninhas, e aí eu queria trazer um pouquinho aquela ideia da mistura, né? A gente tem visto muito isso no campo, o produtor quer fazer uma aplicação, né? Quer focar numa aplicação bomba que mata tudo, né? Só que a gente tem essa interação muito grande entre aí os graminicidas, enfim, os produtos hormonais, né? E ao mesmo tempo nós temos uma quantidade de plantas daninhas muito grande. Nós temos buva, nós temos caruru, né? Nós temos começando a sobrar bastante aí guanchuma nas lavouras, que era uma planta aí de área compactada, hoje já está bem disseminado, né? E, enfim, nós temos alguns cenários um pouco preocupantes, né? E que com certeza com uma aplicação, né, alguém vai sair perdendo e se você não aplicar, vai sobrar planos. Então, nesse cenário, assim, o que nós deveremos focar? Né? Foca na planta daninha principal, ou vai depender dos níveis de investimento do produtor, né? O que ele quer fazer nesse caso, né? Sim, sim. O ideal é sempre pensar na planta daninha principal. Esse é um ponto de partida, né? Principalmente quando essas plantas estão mais desenvolvidas, tá? E essas plantas mais desenvolvidas, elas acabam servindo de um efeito guarda-chuva para as plantas menores. Principalmente quando eu não cultivo. Vamos pegar um exemplo aqui, quando não, nas áreas que não vão ser cultivadas no inverno, esse azevém vai se desenvolver mais e a buva vai ficar por baixo, certo? Ou vai vir mais tarde. E aí o agricultor ele aplica o graminicida junto com o 2,4-D, por exemplo, vai afetar o desempenho do graminicida no azevém, que é a maior planta daninha que ele tem e mais abundante, e mesmo assim esse produto que ele misturou que vai atrapalhar esse herbicida não vai pegar, de certa forma, as plantas daninhas que estão lá embaixo. Então, esse um cenário que tem que olhar e entender. É um exemplo e cada cenário o agricultor tem que ter junto uma assessoria técnica competente para avaliar cada caso, né? Mas o ideal é sempre, pensando em performance, é separar as aplicações. Entretanto, quando você tem um cenário de azevém pequeno, e um cenário que você não tem dificuldade de controle, nunca foi problema, você pode aumentar a dose do graminicida para compensar essa mistura com o auxínico, né? Com o 2,4-D, com o dicamba, com triclopir, por exemplo, né? São o alaxifem também, né? Você pode aumentar a dose para compensar. Mas no cenário de que você tem a planta daninha azevém pequeno e nunca teve problema. Agora, num cenário que você tem, por exemplo, aí, eu sei que tem alguns agricultores aí da região que se atua, que tem problema de rabo de burro, tem alguns outros problemas que tem de capim amargoso,
que naturalmente você já tem que dobrar a dose do graminicida para ele fazer efeito, aí não faz sentido você colocar aí nesse cenário um outro produto que vai reduzir a performance dele. Então, varia de cenário para cenário, e o cenário que é um cenário que você ainda não teve problema, consegue controlar, vai colocar o auxínico junto, e entretanto você compensa essa dose do graminicida, aí é passível sim de você ter um controle bem satisfatório, mesmo fazendo essa mistura. Ótimo. Acho que é sempre aquela questão de entender, né, professor, quem que é o alvo principal, né? Que tamanho que está a sua planta daninha e um bom monitoramento para tomar as decisões. Acho que é muito importante. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Fabrício. Apliquei WG com Aurora, mas Select faz 13 dias e ainda está demorando a morrer. Hoje vivo populações vindo e a janela vai ser curta em junho. O que se eu plantar e aplicar Topic já pode afetar? Eu acho que ele, pelo que entendi, foi glifosato, Aurora e Cletodin, né? Select, isso. Select, né? O Select, enfim. E aí, talvez, nesse cenário, eu acredito que vai controlar, porque são plantas pequenas, talvez ele não esteja vendo o resultado. Entretanto, talvez o que esteja acontecido ali, não entendi direito a pergunta, mas já está vindo um novo fluxo de azevém, provavelmente. Pelo que eu entendi, ele quer saber se ele aplicando o Topic em cima, ele vai afetar, eu imagino que o trigo, né? E aí, o ideal é esperar esse trigo se desenvolver para poder fazer a aplicação do Topic, porque senão ele pode perder seletividade. Então, o que é o ideal, assim, né? Acho que para isso não acontecer, né, Felipe? Acho que esse é um ponto importante, né? Agora ele colocou que se afetaria o nascimento do trigo, sim, afeta, tá? E o ideal, assim, é você fazer essa primeira aplicação, vem com uma sequencial, se necessário, obviamente, e logo depois que planta o trigo, usar um pré-emergente. Só que nesse caso ali do Fabrício, não teve esse tempo, acho que ainda de fazer a semeadura e aplicar o pré-emergente, e o azevém já estava se desenvolvendo. Tá? Imagino que sim. Um azevém pequeno no fio. E aí é um ponto importante, porque nós temos dois substitutos ao paraquat, né? Que é o diquat, o Regulone, e o Fascinate, Finale, Trunfo, Glufosinato. E aí, para aquele azevém que está no fio, que é o azevém, que é aquele recém-emergido, o glufosinato não funciona. Aí o melhor, nesse caso, sequencial, se você já tem esse azevém no fio, é você usar o diquat, né, com um bom volume de calda, um alto volume de calda, para que tenha efeito esse diquat sobre esse azevém. E depois, sim, depois quando esse azevém abre a folha, né, quando esse azevém abriu a folha, deu glufosinato, começa a ter uma performance superior ao diquat. Professor, aproveitando aqui, ó, o Sherman perguntou se o Select mata azevém no fio. Sim, o azevém, sim, o Select, os graminicidas em si, eles matam, né? É importante que tenha cuidado com a tecnologia de aplicação para que esse produto pegue, né? Entretanto, qual que é o cuidado que tem que ter, Felipe? Muitas dessas aplicações são feitas muito próximas da semeadura. E aí você vai afetar, sim, o desenvolvimento inicial do trigo. Tá? Esse é um ponto que tem que levar em consideração. Outra pergunta aqui do Rafael é em relação à mistura de glifosato cletodin com metsulfuron. Visando aumentar esse leque, né? Mas qual o impacto, né, aí? Os inibidores da LS, como o ALA e o metsulfuron, eles reduzem a eficiência do graminicida. Não como o 2,4-D, né, e os auxínicos, mas eles reduzem, certo? E aí, nesse cenário específico, você tem do outro lado o glifosato, que melhora a performance. Então, eu acho que não haveria problema. Nós temos visto que ainda, né, no inverno, o metsulfuron ele tem uma performance interessante, ele tem um uso bom, mas lembrando, né, que pensando em trigo
E pensando em pré-emergente para azevém, nós temos que usar outros pré-emergentes que tenham uma performance bem boa e bem interessante aí para o azevém. E assim como qualquer outro herbicida, né, Felipe? É importante também que a gente evite de usar sempre os mesmos pré-emergentes todo período, naquele período específico do ano, né? Por exemplo, inverno, sempre alai, 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 você começa a perder a eficiência dele, como nós já perdemos para o clorimuron no verão, né? Então tem que tomar cuidado com isso. O Agnaldo está perguntando aqui, aplicação de calares 30 dias antes do plantio de culturas de inverno é uma boa opção? É uma opção bem interessante, daí nesse caso tem que ser a dose de 1 litro, né? Então é cada 1 litro de calares para 30 dias antes da semeadura, certo? E ele é interessante porque ele tem esse efeito tanto de pós-emergente como pré. E o interessante, né, que você vai estar usando aí um herbicida do mecanismo de ação que normalmente você não utiliza, então você dá uma quebra naquela questão de usar sempre os mesmos herbicidas, dos mesmos mecanismos de ação, você usa um mecanismo de ação diferente e você reduz aí a probabilidade de ocorrência de novos biótipos resistentes aos herbicidas. Professor, o pessoal está perguntando aí qual dose de diquat. Acho que naquele caso de fio, eu imagino, né? Do fio. Nesse caso ali, o que a gente tem visto e usado são 2 litros. Eu te confesso assim, que eu não saberia te dizer se abaixo disso ele manteria performance. O que eu posso dizer é que acima disso não adianta, mesmo para plantas grandes, não adianta, vou usar 3 litros para plantas desenvolvidas, porque a grande questão não é uma questão de dose, é uma questão de distribuição na planta. Então, pode ser 2 litros, desde que bem distribuído é o suficiente. Então, eu prefiro aumentar muito mais o volume de cauda do que aumentar a dose. Porque você aumenta a dose, ela, em muitos casos, em folha estreita, principalmente, ela não é proporcional a esse aumento. Mas quando você aumenta o volume de cauda, você consegue sim melhorar aí o comportamento do herbicida. Professor, o pessoal está começando a ficar ansiado aí já para os pré-emergentes, né? Já tinha algumas perguntas aí. E alguns pontos que eu queria ligar antes em relação a essa janela apertada que nós temos e o uso dos graminicidas. Nós temos, né, essa tendência de tentar aquela aplicação mágica ou daqui um pouco, como você comentou, né, controlar algum azevém, algum refluxo, né, alguma emergência que nós vamos ter novamente. E acho que seria importante a gente comentar um pouquinho com o produtor quais são os aspectos que nós temos que cuidar a respeito disso, né? Desculpa que falhou um pouquinho. Em relação a esse efeito dos graminicidas e o intervalo entre plantio. Sim. Ponto importante. Se você não tivesse perguntado, eu ia tocar nisso depois, porque a gente tem visto que muitas pessoas acham que isso não é importante, porque normalmente o graminicida ele não tem um efeito residual, né, como controle de planta daninha, mas ele tem esse efeito de carry-over que pode atrapalhar o desenvolvimento inicial do trigo. E o ano passado, que a gente teve um aumento já considerável das áreas de trigo, chegou no mínimo para mim uns 15 casos mostrando, né, perguntando se aquilo poderia ser um efeito do graminicida que foi aplicado anteriormente. Então, nas doses habituais, nas doses normais, aí de 500 ml, 450 ml de Select, né, ou uma dose superior no Selection Pack, ou essas doses habituais de Verdict Max, normalmente em torno de 10 dias. Esse é o torno. Mas vamos supor que você está lá num cenário de capim amargoso ou de rabo de burro, que você dobrou a dose do graminicida, passou de 450 para 1 litro, por exemplo. Aí você tem que aumentar essa espera. Daí você sai de uns 10 dias, vai para 16, 15, 20 dias, dependendo do quanto foi o aumento dessa dose. E o ideal, Felipe, é que depois dessa aplicação do graminicida ocorra uma chuva, que aí você diminui essa probabilidade de ter um problema aí no desenvolvimento inicial do trigo. Se é solo argiloso, eu tenho uma menor probabilidade. Se é um solo arenoso, eu tenho uma maior probabilidade. E se é um solo argiloso, depois de chover, diminui ainda mais. E se é um solo arenoso seco,
aumenta ainda mais essa probabilidade. O pessoal perguntou no privado aqui, professor, mistura de Verdict Max com Calares, se pode perder eficiência. Você pode ter um efeito negativo. Eu te confesso assim que eu nunca estudei essa mistura em específico, mas pode ter sim, porque na pós-emergência a atrazina tem um efeito de contato. E aí esse efeito de contato ele pode sim diminuir o efeito do graminicida. Até se não me falha a memória, já me recordo de ter lido um trabalho que falava da mistura de graminicida com atrazina, onde era afetado o graminicida negativamente. Muita atenção, a gente tem visto bastante isso no campo, né, professor? Dependendo do tamanho, tem visto que tem ido razoavelmente bem, né? Mas tem condição de aplicação, tem, né? Enfim, temperatura. Esse é um ponto importante, Felipe, porque quando você esqueça a resistência agora, né? Mas quando você aplica um herbicida que era para ele funcionar e ele não funciona, é como se fosse um acidente de avião. É um somatório de causas, não é somente uma causa específica. Então, assim, você pode esse ano fazer essa mistura de Calares com Verdict Max e controlar perfeitamente. Por quê? Porque estava o cenário ideal, tamanho de planta daninha ideal, não estava estressado, usou um bom adjuvante, né? Tudo certinho. No outro ano, fazendo as mesmas coisas, pode dar errado. Por quê? Porque esse azevém pode estar um pouco mais desenvolvido, porque já tinha um estresse hídrico, né? E aí, nesse caso em específico, somado à situação do estresse, mais a situação de uma mistura não ideal, você pode, assim, não ter o controle desejado. O professor Maicon está perguntando aqui, ó, boa noite. Trifuralina na dessecação pré-trigo e aveia. Tem um bom resultado nas plantas folha estreita e larga ou não tem muita ação sobre elas? Bom, a trifuralina é folha estreita. Esse é o chão dela. Então, folha larga você pode esquecer, pode ter algum efeito de supressão em algumas plantas daninhas ali, como talvez um pouquinho no caruru, que é a semente pequena, mas o chão, o negócio da trifuralina é folha estreita, certo? E o ideal de você posicionar a trifuralina no trigo é semear, plantar e aplicar. Esse é o ideal da trifuralina. Se você colocar antes, né, se você colocar antes, o que acontece? Você tem que levar em consideração que essa aplicação ela deve ser feita aí 7 a 10 dias antes da semeadura. Porque se você fazer em menos de 7 dias, essa trifuralina vai entrar em contato com a semente de trigo e vai afetar de uma forma considerável a emergência do trigo. Então, o que acontece? Então, imagine que aqui na minha mão é a semente do trigo que já está lá dentro do solo. Quando eu aplico a trifuralina, o que a trifuralina faz? Ela fica sobre o solo, né, nos primeiros milímetros de solo. Então, eu tenho aí uma seletividade por posicionamento. Quando você aplica primeiro a trifuralina e entra semeando o trigo depois, o que acontece? Esse trigo ele é levado lá para junto da semente. Porque essa trifuralina é levada junto com a semente no momento do plantio. E aí você tem um contato das duas coisas e você vai ter problema de fitotoxicidade. Então, ou é 7 dias antes, mas o ideal, nitidamente, é semear e aplicar. Na verdade, para todos os pré-emergentes de folha estreita do trigo, né, como, por exemplo, o S-metalocorte, o Dual Gold, a trifuralina, como por exemplo a trifuralina Nortox, o piroxofone, como por exemplo o Yamato, todos eles o ideal é plante e aplique. Beleza, professor, já está respondido uma pergunta bacana aí. Professor, eu acho que nesse sentido entra uma preocupação com o cenário de clima. Nós vamos ter semeaduras, nós vamos ter aplicação de pré-emergentes e altos volumes de chuva em cima. O que se esperar disso? Sim, é uma pergunta bem importante, Felipe. Então, quanto maior a solubilidade desse herbicida pré-emergente, maior é a chance dele entrar em contato com a semente e da fito, certo? Isso é um ponto que tem que levar em consideração.
Nesses dias anteriores já tinham agricultores que tinham usado, por exemplo, trifuralina, né? Semearam, aplicaram trifuralina e a pergunta que veio é, depois de 200 milímetros de chuva, que é o que aconteceu nos últimos dias, né? Então, assim, eu não consigo ser assertivo em dizer que vai dar problema ou não vai dar problema. Né? Vai depender muito do teor de argila, do teor de matéria orgânica. Se daqui a pouco esse trigo estava um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais superficial. Então, vejo que é uma série de fatores, assim, né? Mas aumenta muito a probabilidade de dar problema, assim, de fitoxidez com essas chuvas elevadas. Não só de aumentar a fitoxidez, mas também diminuir o intervalo que esse pré-emergente fica fazendo esse efeito na lavoura. Tem esses dois cenários aí. Né, outro ponto importante é talvez profundidade de semeadura, né? A gente tem a tendência no trigo a gente acelerar um pouco mais o equipamento e essa oscilação da profundidade de semente acaba acontecendo, isso é fato, né? E quando a gente vai usar pré-emergentes na cultura, isso acaba sendo impactante, né? Talvez, do ponto de vista, professor, exclusivo do herbicida, né? A prática de né, deixar um pouco mais funda essa semeadura, nesses volumes de chuva, seria insignificante ou poderia, né, ajudar um pouco mais? Eu acho que seria insignificante, porque para se tornar significante, você teria que aprofundar bem mais, mas daí a semente perde muito do seu desenvolvimento inicial, daí não vale a pena. Então, eu sugiro o seguinte, fazer a semeadura ideal, numa velocidade de operação ideal também para que seja bem semeado, né, que esteja uma profundidade homogênea, depois de semeado fazer a aplicação. O que tem também, por exemplo, um ponto interessante, hoje o posicionamento do Algold, que é o S-metaloclor, ele está posicionado da seguinte maneira: uma dose após a semeadura, que é uma dose baixa, né? Você pode colocar uma dose só para não vir, e depois que o trigo está emergido, você entra com uma dose mais superior. Porque daí, quando esse trigo já está emergido, a seletividade aumenta consideravelmente desse S-metaloclor. Então, como é que eu posso dizer assim? Então, vamos supor que a tua área lá, Felipe, tenha 35% de argila. Então, você vai pegar esses 35% de argila, vai multiplicar por 10 e aí você vai ter a dose do pré-emergente no plante e aplique. Então, que vai ser 350 ml. Só que essa primeira dose ela não pode passar de 500. Então, até 50% de argila 500 ml. Você tem 60% de argila, mantém os 500. Tá? Uhum. E aí, depois, né, de 10 dias de emergido, você consegue vir aí com uma dose de 750 ml por hectare. E aí, sim, você diminui bastante essa questão aí de problemas de fito, talvez por excesso de chuva, porque a dose maior, a grande quantidade do produto você vai estar colocando quando o trigo já está estabelecido e não vai sofrer não vai afetar a germinação e a emergência, porque já germinou e já emergiu. Então, o produto se torna mais seletivo ao trigo depois. E aí, esse problema da chuva, ela tende a diluir, né, diminuir, porque na primeira pegada ali que você tem que colocar, porque senão depois vem a Zevem, e vindo a Zevem, essa segunda dose não deixa de ser importante, porque a planta daninha já emergiu. E aí, você consegue ter essa maior facilidade. Pensando nesse modo de aplicação, professor, algum azevém no fio que escapar, essa aplicação dessa metaloclor após vai ajudar ou vai sobrar? A probabilidade é mais do que sobra do que controle. Então, você não pode contar com isso aí. Porque ele vai afetar principalmente o início da germinação, certo? E aí, nesse caso em específico, como ele já adiantou esse processo, a contribuição é muito baixa. Então, a gente não pode contar com isso aí. Para outros pré-emergentes, para outros plantas daninhas, é possível que isso aconteça. Por exemplo, pegando um caruru pequeno, você aplica um sulfentrazone, por exemplo, ele tem aquele efeito pós que vai, né?
Agora, nesse caso específico, acho que a gente não pode contar com isso. O Fernando está perguntando aqui, fiz select com glifosato e vou fazer sequencial com glufosinato. Qual dose de glufosinato pensando em controlar algumas EVM que escapou? Bom, se for, eu acredito que com certeza é um azevém pequeno, então você pode manter a dose de 2 litros sem nenhum problema, você vai conseguir ter um controle bem satisfatório. Para plantas daninhas de folha estreita, quando você sai da dose de 2 litros, vai para 2,5, né, dessas formulações que é 200 gramas por litro, você consegue um incremento em folha estreita bem considerável, certo? E tem um outro ponto importante, que para essa aplicação do glufosinato que ele vai fazer agora, é fundamental a luminosidade. A luminosidade, então assim, começa num dia sem nuvens, aplicar a partir das 10 da manhã e até as 3 horas da tarde, de preferência ainda um dia quente. Claro que no inverno isso é mais difícil, mas esse é o ideal. Então perguntou aqui, professor, Topic mais dual em pós-precoce. É possível sim. Assim, desde que o trigo já esteja um certo desenvolvimento para se tornar seletivo aos dois herbicidas. Mas é uma aplicação bem interessante. Então, você vai fazer o Topic só se você já tiver algum azevém, que já está desenvolvido, né, que já emergiu, porque senão não tem lógica nenhuma, né? E, entretanto, você tem que também que esse trigo já esteja aí com um período de emergência para que os produtos sejam seletivos a ele. Professor, eu acho que nesse cenário, até para a gente olhar um pouquinho para essa dinâmica de pré-emergência, enfim, e pós-emergência, né? Nós temos uma perda de performance muito grande em pós-emergência, né? Algumas regiões mais, outras menos. Então, qual que seria o foco para o produtor para o controle das EVM, né, no trigo? Acho que essa é uma pergunta importante, porque o pré-emergente é relativamente novo, tem sido adotado em larga escala, tem a questão do planta e aplica, enfim, o produtor tem bastante dúvida, né? Mas a gente tem notado que ele tem sido a solução do problema, né? Sim, eu vejo assim, o pré-emergente nesse cenário ele é fundamental. Então eu percebo assim, Felipe, que então ele vai controlar essas plantaninhas que tem, vai plantar no limpo e ali o chave é o pré-emergente. Às vezes alguns estão um custo maior, outro menor, mas ele tem que usar o pré-emergente porque isso é chave no processo. E aí tem que lembrar também que esse pré-emergente, esses herbicidas que ele está utilizando no trigo, eles têm benefícios para a cultura seguinte, que é a cultura de verão. Porque daí ele está controlando essas plantas daninhas dentro de um sistema. E aí a eficiência sempre é superior. Né? Por mais que pode ter inicialmente um gasto maior dentro de uma cultura que talvez ele julgue de menor relevância, ou porque ele não está acostumado ainda com aquela cultura de inverno, mas o pré-emergente ele é fundamental. E aí, o que o pré-emergente vai fazer? Ele vai entregar um cenário favorável para o pós-emergente. Como você falou, né, que algumas regiões, alguns produtos vão melhores e algumas regiões outras vão ser melhores. Eu vi ali que teve uma pergunta do Eliakim, né, qual que seria o melhor pós-emergente, né? Então vai depender da região para região, porque a gente tem regiões ainda que os inibidores da LS ainda têm um controle bom. E aí isso tem que ser explorado. Porque se hoje eu dizer assim, a melhor aplicação é somente o Clodinafop e o Topic. Então logo ele começa a falhar. Então se eu tenho naquela região ainda que tem o inibidor da LS, né, que vai bem, como a gente tem visto aí, o Russar tendo um efeito interessante em algumas plantaninhas no inverno, isso tem que ser explorado, mas também não pode ser só aquele herbicida. Eu tenho que fazer um programa de rotação de herbicida. Né? E o ponto, independente se é o iodosulfuron, que é o Russar, se é o piroxulan, que é o Triceia, se é o Topic, que é o Clodinafop, o importante é que todos os azevém têm que estar pequeno e não pode ser sobra de dessecação. Esse é um ponto fundamental.
Professor, perguntaram aqui no WhatsApp, se é possível pedir Calares graminicida com adição de glifosato, performa melhor? É, você vai ter provavelmente nessa mistura, você vai ter um controle satisfatório, porque você vai estar aplicando com as plantas daninhas pequenas, porque é o momento que você tem que aplicar, você vai usar no mínimo 1 litro de Calares, então isso tem que ser já 30 dias antes da semeadura, certo? Então, o azulém vai estar menos desenvolvido ainda. Você já tem o graminicida, por mais que essa atrazina vai afetar o desenvolvimento, mas você tem do outro lado o glifosato que melhora a performance. Então eu vejo que é bem tranquilo. Professor, o pessoal da Praterra, um abraço para o Tobias, o Thiago. Diferença entre controle de glufosinato 200 e 280, se o senhor tem visto alguma coisa nessas diferentes concentrações. Geralmente quando nós fazemos os trabalhos aqui, Felipe, nós equiparamos dose para ser justo. Né? Assim, porque se você vai pegar lá 2 litros do 280 contra 2 litros do 200, né? Obviamente que o outro ele vai ser superior porque tem ali 160 gramas a mais, né? São 560 contra 400 gramas de ativo, né? E a gente tem, assim, visto para menores diferenças para a folha larga e maiores diferenças para a folha estreita quando faz essas equiparações. Porque cada formulação ela tem, cada empresa tem sua formulação própria, os ingredientes são basicamente os mesmos, algum muda alguma coisa, né? Vamos pegar um exemplo, um usa lá um fermento da Royal, outro usa um fermento do Roche, do Flashman, por exemplo, mas todos são fermentos, mas cada um tem as suas peculiaridades. Então, existem essas pequenas diferenças, elas são perceptíveis, né? Muitas vezes o agricultor não enxerga isso no campo, mas ela é possível, e para o caso do glufosinato, a gente enxerga muito mais em folha estreita do que em folha larga. Por quê? Porque em folha estreita a maior limitação do glufosinato em relação às folhas largas. Porque onde ele vai bem, se tem lá uma eficiência, na formulação tem 10, 15, 20 gramas a mais ou a menos, não vai fazer diferença. Agora, na limitação dele, que é nas folhas estreitas, aí a gente enxerga essas diferenças aí. Professor, veio uma pergunta aqui do Laureano, aplico e planto ou planto e aplico? Talvez, quais os cenários assim que a gente poderia flexibilizar isso? O ideal é sempre planto e aplico. Esse é o ideal. A gente sabe, é uma aplicação a mais. Sim, é uma aplicação a mais, mas você está, daquele teu investimento que você está colocando, é onde você vai ter o melhor retorno possível. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. A cada R$ 100 em pré-emergente que eu coloco no plante e aplique, eu vou estar usando 95 desses R$ 100. Só 5 eu rasguei e foi embora. Tá? Agora, quando eu faço, aplico e planto, desses R$ 100 que eu investi, daqui a pouco R$ 20 eu estou jogando fora. R$ 30, vai depender do cenário. E aí, a grande questão do aplico e planto é que também eu tenho que fazer eles num período anterior, certo? Então, vamos pegar a trifuralina. A trifuralina, para poder aplicar e plantar, tem que ser no mínimo 7 dias antes. Se eu usei 7 dias antes, são 7 dias que eu perco de residual lá dentro da cultura do trigo. Então, esse é um ponto fundamental. Professor, nós temos mais algumas perguntas aqui, vamos tentar responder. Já estouramos 1 hora de live aí, né? Nem vê o Não, tá tempo. bom. Eu tô vendo que a audiência se mantém sempre em 80, 85, então Então tá quer dizer bacana que aí. o assunto é interessante. Topic mais HIT para controle de bulva no trigo. Quais doses indica para não ocorrer muita fito? Se tem alguma sugestão? A dose do Tupic ela permanece a mesma, né? A dose do HIT eu estou tentando lembrar de cabeça aqui agora. Se não me falha a memória, é a partir de 50, em torno de 50 gramas por hectare, né? De 50 a 70 gramas. A grande questão da fito, ela está relacionada a alguns fatores em específico, né? Então,
a fito do HIT no trigo vai estar associado muitas vezes a um frio muito intenso, logo depois da aplicação. Isso pode acontecer, né? A questão de a questão do óleo que você usa, tá? Então tomar cuidado com a dose, o tipo de óleo que você usa, porque isso pode intensificar. E também tem a questão de cultivares, né? Os cultivares a gente tem visto também que conforme tem cultivar que tem mais ou menos fito, e tem que sempre levar em consideração a época correta, segue a mesma da aplicação do 2,4-D. Tá? Então, você tem que esperar que o trigo esteja perfilhado. E às vezes o cuidado é com a adubação nitrogenada, né, professor? Esse intervalo. Isso. Aqui o Diego está perguntando o seguinte: em áreas com fluxo de nave resistente a LS, qual o melhor manejo para controle em pós? Se Basagran seria uma opção? É uma possibilidade. O Basagran é uma possibilidade. Você também tem, se for essas plantas pequenas, tem que ser plantas pequenas, né? O próprio sulfofenacil pode ter seu efeito, o 2,4-D também, tá? Agora, quando essa planta se desenvolve um pouco mais, aí você perde essas ferramentas, né? Além do 2,4-D para buva, professor, e HIT que comentamos agora, né? Quais seriam as outras opções? Então, a gente tem Pós-emergência. a gente tem os próprios ALS, por incrível que pareça, assim, né? A gente tem visto que ele não é um controle muito satisfatório, mas eu vou te dar um exemplo. A gente fez um trabalho aqui tempos atrás, né, com o iodosulfuron, por exemplo, focando em azevém, mas a gente também contou plantas de buva e reduziu mais do que pela metade onde tinha o produto em comparação a onde não tinha, né? Em áreas grandes, assim, parcelas bem desenvolvidas. Mas basicamente tem regiões que daí essa performance ela é bem inferior, né? Então depende muito de região para região. Nós temos regiões, para você ter uma ideia, em algumas regiões específicas de Santa Catarina, que eles conseguem, com clorimuron a 80 gramas na pós-emergência, ter 95% do controle da buva. Mas são regiões bem específicas, né? Então, por isso que o agricultor e a assistência técnica tem que conhecer a realidade, né, de cada um desses agricultores, porque isso é possível. Agora, por quê? Porque entra todo um esquema de rotação, né? São áreas que produzem também cebola, um esquema diferente, mas que não ficam usando esse mesmo herbicida toda hora. Essa que é a grande questão, né? Então, hoje eles Diferenciado, né? conseguem controlar muito barata, porque fizeram investimento em outras épocas, colocando outros herbicidas, e agora conseguem utilizar com mais facilidade. Beleza, professor, acho que nós atendemos a nossa demanda aí. Pessoal, se vai ficar alguma pergunta, a gente pede desculpa, a gente já estourou aí mais de uma hora, né? Professor, eu sempre gosto de encerrar a live com assim, ó, com uma pergunta que remete a... Vamos imaginar que todos os produtores estivessem te ouvindo nesse momento. Qual seria a tua mensagem para eles, para que a gente possa imaginar que todo produtor vai receber essa mensagem, seja via internet, seja ligação, seja outdoor, mas de alguma forma vai chegar lá. Qual seria essa sua mensagem? Bom, fazer bem feito, é o capricho, né? Fazer bem feito com as ferramentas que tem, né? Esse é o capricho, tá? Não, às vezes eu não tenho condições de fazer o melhor manejo do mundo, fazer o maior investimento possível do mundo, mas com aquilo que tem, fazer bem feito. Acho que esse é um ponto principal, né? E o que seria o bem feito pensando em azevém em trigo? Então, fazer uma boa dessecação usando graminicida, certo? Com uma sequencial de diquat ou glufosinato, certo? Fazer um uso de um bom pré-emergente, né? Isso é fundamental. E usar o pós-emergente na época correta. Não esperar com que esse azevém perfile e depois vai querer controlar com esses herbicidas pós-emergentes do trigo. Você não consegue. E o ideal de tudo isso é que esta implementação desse trigo seja numa área que foi milho no ano anterior.
no verão anterior tenha sido de um milho. Por quê? Porque a implementação da área de milho ocorre mais cedo, o agricultor desseca esse azevém mais cedo, ele não sementa, então o banco de sementes ele fica prejudicado em relação às sementes de azevém, e aí fica um processo muito mais fácil, onde eu tenho que controlar esse azevém no trigo em áreas de milho no verão, em comparação a áreas de soja. Então a diferença ela é gritante. Então esse é o meu recado final, né? Fazer bem feitinho isso aí, você já constrói, né? Tudo aquilo que você construiu de produtividade, como o Felipe falou, ela se mantém em relação à não ocorrência de plantas daninhas. Professor, eu acho muito bacana essa mensagem e eu queria pegar um gancho final, porque essa acaba sempre vindo esse assunto nas lives, né? Quando a gente fala sobre o sistema de produção. É inevitável, seja o assunto que for, seja o tema que a gente for abordar nas lives, esse aspecto vem à tona sempre. Então, pessoal, a gente tem, dentro da nossa metodologia, vamos dizer assim, de construção de produtividade, nós temos um sistema de produção eficiente, que nada mais é do nós olhar para o nosso sistema anual, para a nossa lavoura como um todo e entender quais ações impactam em cada momento. Então, pessoal, esse é um recado muito importante que fica, nós temos que olhar para o nosso sistema. Lá no sistema tem muita resposta de como a gente reduzir custo e aumentar a produtividade. E isso é muito importante. Professor, estou satisfeito com a nossa live, fiquei muito contente, acho que a gente cumpriu a nossa missão nessa noite fria, né? De terça-feira, de estar aqui batendo um papo, né? Tivemos uma audiência muito bacana nesse tempo. Pessoal, por favor, né? Sigam aí o professor Anderson, nos sigam aqui para a gente conseguir levar essa mensagem, né? A gente viu que teve muita interação, tem muito produtor, tem muito amigo seu aí que pode estar aproveitando, que pode estar olhando essa live e tendo bons resultados, diminuindo o custo, melhorando a sua eficiência. Então, pessoal, a gente pede aqui, né, professor? Manda essa live aí para os amigos, né? Compartilhem, logo ela vai estar no meu canal no YouTube. E a gente pede que acompanhe nosso trabalho na rede social. Professor, onde é que te encontra aí? Bom, me encontra aqui no Instagram, né? Principalmente quem ainda não tem meu contato, é a porta de entrada, digamos assim, né? Então, fica bem à vontade aqui em seguir no Instagram, certo? E a principal forma de iniciar o contato é pelo Instagram mesmo. Maravilha. Pessoal, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela companhia. Agradecemos demais aí, professor, por todo esse conhecimento, toda essa prática, né, que você trouxe para nós. Realmente soltou um conteúdo aí bacana e soluções para o produtor, que é para isso que a gente está aqui. A gente vem aqui na nossa noite para compartilhar um pouco do conhecimento e, de alguma forma, chegar na lavoura do produtor e ajudar ele. Então, um grande abraço, né, tudo de bom para você. Um abraço a todos que nos acompanharam até agora. Nos próximos dias nós vamos ter live de novo, então quem quiser nos acompanha aqui nas redes sociais, no Instagram, no canal do YouTube, pode procurar aí por Felipe Luiz, o que você acha. Um grande abraço, uma boa semana, que tenha uma ótima safra. Um abraço, até mais.